culto ao ar livre, noite de sexta-feira do dia 14 de março de 2025. E vocês observam o professor Kleber, que irá exatamente agora proferir a retórica alusiva à palavra de nosso Senhor Jesus Cristo esta noite. Boa noite, amigos. É bom estar com Kleber vocês mais uma já vez. Inicia agradecendo a Deus a oportunidade de estar aqui com os meus amigos, a meus irmãos. alusiva Eu à trouxe palavra minha mãe, de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje não veio a Sara, minha filha, né? Parece Mas veio irmã. minha mãezinha ali. Nós vamos aqui juntos, pela graça de Deus, estudar mais um tema importante e necessário para nós aprendermos mais da palavra de Deus, aprendermos do amor de Deus, o quanto Ele tem apreço por nós que somos os seus filhos, tá? Nós estudamos na sexta-feira passada um tema que ele é um tanto quanto controverso, eu diria, com algumas linhas de pensamento, né, no meio evangélico. Então quem lembra aqui do tema que nós estudamos sexta-feira passada? Quem lembra? Não é um tema muito bem visto assim, né? A morte. Nós estudamos sobre a morte, não foi? Nós aprendemos aí o que acontece quando a vida, digamos assim, é saída, né? Porque a vida ela é uma junção, tá? Da matéria, que é o nosso corpo físico, com o fôlego de vida que saiu de Deus. Então nós aprendemos que quando esses dois elementos se separam, não existe mais vida. Ok? Então a ideia de que se tem uma alma, aquela coisa toda que a alma fica vagueando por aí, nós aprendemos que a palavra de Deus diz pra gente no livro de Gênesis, né? Que nós não temos uma alma, nós somos uma alma vivente, né? Gênesis 2, versículo 7 diz que quando Deus soprou na narina de Adão, ali no nariz de Adão, o fôlego de vida, aí o texto diz assim, ó, e o homem passou a ser alma vivente. Ok? Então esse negócio de alma que fica voando por aí, flutuando, puxando o pé do povo, né, de madrugada, isso não existe, certo? Isso é um engano do inimigo para tentar aí levar as pessoas para uma outra direção bem distante da palavra de Deus. E hoje nós vamos estudar o tema, digamos assim, oposto do que nós estudamos sábado passado. Oposto no sentido de ser a nossa esperança. Hoje o tema é o que Jesus ensinou sobre a ressurreição, tá? Sim, nós, seres humanos, um dia, aqueles que descerem à sepultura, a Bíblia diz que nós seremos ressuscitados, ok? Então, o que Jesus ensinou sobre a ressurreição? Queria convidar vocês assim mesmo assentados, para nós mais uma vez dirigirmos aqui o nosso pensamento e numa prece pedirmos a bênção de Deus para o estudo da sua palavra, tá? Querido Deus, muito obrigado, Senhor, pela vida que o Senhor nos concede no presente dia. Muito obrigado por nos encontrar mais uma vez nesse lugar tão agradável, arejado, debaixo dessa árvore, tendo, Senhor Deus, o privilégio de estudar a Tua palavra juntos. Pedimos que o Senhor seja o nosso professor nesta hora, que o Senhor fale ao nosso coração e nos ensine as verdades que nós precisamos aprender, em nome de Jesus. Amém. Ok? Bom, o que Jesus ensinou sobre a ressurreição, eu quero iniciar o estudo dessa noite com uma exclamação, com uma frase assim, bem forte. Há esperança para a morte. Deixa eu dizer para vocês aqui uma coisa. A morte não é o fim, como muitas pessoas pensam. Não no sentido, nós aprendemos isso sexta-feira passada, de que depois que a pessoa morre, ela ressuscita, ela reencarna, a sua alma vai para um canto, o seu corpo vai para o outro, nada disso. Mas a morte, ela não é o fim. Por quê? Porque Jesus nos ensinou sobre a ressurreição. E aí o que nós aprendemos da palavra de Deus? De que um dia, ainda que nós desçamos à sepultura, pelo poder de Cristo Jesus, nós seremos novamente trazidos, nós teremos vida e vida eterna. Onde eu encontro isso, Cleber? Aqui no Evangelho de João. João foi quem escreveu aqui, né, o Evangelho que leva o seu nome, claro. No capítulo 5, no versículo 29 e 30, Jesus ele está numa festa e aí ele profere essa verdade aqui, essa palavra. Evangelho de João. Eu estava conversando com o Fernando ali, que na próxima sexta-feira nós vamos conseguir projetar as imagens para vocês. Essa imagenzinha que eu tenho aqui no smartphone, né? A gente vai conseguir novamente projetar para vocês aqui para ficar, né, um audiovisual bacana, porque quando a gente vê, a gente consegue captar mais a mensagem, tá certo?
Então, se Deus quiser, próxima sexta, né, Fernando? A gente vai estar aqui com o projetor e as imagens sendo apresentadas aqui para vocês, tá? Bom, Evangelho de João, capítulo 5, versículo 28 e 29. Eu falei 29 e 30, mas na verdade é 28 e 29. Olha o que Jesus falou, ele diz assim, ó: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. E aí ele fala aqui no versículo 29. Sairão para onde? Dois grupos vão surgir, ó. Os que estiverem feito o bem para a ressurreição da vida, os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Então olha só o ensinamento de Jesus aqui com respeito a esse tema. Ele fala que quando ele estiver descendo a esta terra, ele vai proferir uma palavra de ordem, e todos aqueles que estiverem nos túmulos vão ouvir sua voz e vão ressuscitar. Só que aqui Jesus ele fala de duas ressurreições, entendam. Primeiro, os que tiverem praticado o bem, ou seja, aqueles que aceitaram Jesus como seu Salvador, aqueles que entregaram a sua vida nas mãos de Cristo e viveram conforme Cristo vive, porque o que é ser cristão, né? A palavra cristão, ela significa pequenos cristos, tá? Então quando eu digo que eu sou cristão, eu tenho que estar praticando as obras que Cristo praticou. Na sua forma perfeita eu não consigo, porque eu tenho um defeito de fábrica chamado natureza pecaminosa. Mas eu procuro me esforçar para fazer tudo aquilo que Jesus fazia, que era cuidar das pessoas, amar as pessoas, atender às necessidades, ajudar naquilo que era possível, ok? Então, ele fala que esses que aceitaram a Cristo e praticaram o bem na sua vida, eles vão ressurgir para a ressurreição da vida. Mas tem um outro grupo, ele fala assim, ó: os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Então entendam, aqui existem duas ressurreições, ou pelo menos dois grupos de pessoas que irão ressurgir na volta de Cristo, tá? Vamos lá. A ressurreição, ela tem um preço. E qual foi o preço pago, né? A gente muito bem sabe que foi a morte de Cristo no Calvário. Quando Jesus padeceu ali no Calvário por mim e por você, tá? Ele foi levado para a sepultura. Ele morreu exatamente às 3 horas da tarde, tá? Morreu pendurado na cruz do Calvário às 3 horas da tarde por nos amar. Foi então sepultado por José de Arimateia, por Nicodemos e algumas outras pessoas. Mas a Bíblia diz que no primeiro dia da semana, que dia era esse? Qual que é o primeiro dia da semana? É o domingo. No primeiro dia da semana, Maria foi até o túmulo e ela encontrou o túmulo dele vazio. Sabe por quê? Porque Jesus ressuscitou. E sabe por quê que eu tenho esperança de que ainda que eu venha descer a sepultura, eu vou ressurgir? Porque Jesus o fez. E ele, com esse ato, ele venceu a morte. O nosso maior inimigo já foi vencido por Cristo. Portanto, o preço da redenção ou da ressurreição, certo? Está na morte, mas também o nosso sabor de vitória está na ressurreição de Jesus. E a Bíblia diz que se nós acreditamos na ressurreição de Cristo, é porque também nós um dia seremos ressuscitados, tá? Aí eu estava falando para vocês há pouquinho dessas duas ressurreições. Quando vai ocorrer então a primeira ressurreição? Lembram das duas? Uma ressurreição para a vida eterna e outra ressurreição para o juízo eterno. Então, quando que vai acontecer a primeira ressurreição? A Bíblia fala pra gente, ó, no livro de carta, na verdade, aos Tessalonicenses. Primeira carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, no capítulo 4, no versículo 16, ele fala pra gente quando que vai ocorrer essa primeira ressurreição. Ele diz assim o texto, ó: portanto, o Senhor mesmo dá da sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Aí o texto diz assim, ó: e os mortos em Cristo, aqueles, eu repito, que entregaram a vida para Jesus, que passaram a viver aquilo que o Senhor sonha para a sua vida aqui enquanto na terra vivem,
esses, diz assim a Bíblia, se descansarem o sono da morte, a Bíblia diz assim, ó, esses ressuscitarão primeiro. Tá? Então, Kleber, quando que acontece a primeira ressurreição? Na volta de Jesus. No exato momento em que Cristo estiver retornando a esta terra, nas nuvens do céu, segundo o evangelista Mateus, com poder e grande glória, ele vai ser ressoado a trombeta. Imagina assim essa cena, milhares e milhares de anjos tocando trombetas, e aí Jesus vai dar uma palavra de ordem para todos aqueles que estão dormindo lá na sepultura. Todos os seus filhos e filhas fiéis, levantem. Amém? Amém. Eu vou ver novamente a minha vozinha. Eu falei para vocês dela aqui há um tempo atrás. Minha avó Raimunda, né, mãe? Cabelão grandão, assim, bem branquinho, todo branquinho. Interessante, ela morreu diabética, sem uma das pernas. Mas quando Jesus der essa palavra de ordem, ela vai ressuscitar perfeita. É isso que eu acredito. Quando vai acontecer a primeira ressurreição? Na volta de Jesus. No exato momento em que ele estiver descendo a essa terra, todos os túmulos daqueles que estão salvos em Cristo irão se abrir. Todos os cemitérios, imaginem só vocês aí o que vai acontecer em todos os cemitérios. Eu tenho uma imaginação comigo todas as vezes que eu visito um cemitério. A última vez que eu fui, infelizmente, foi no início desse ano para sepultar meu cunhado. Também comentei com vocês a respeito dele aqui. E eu fico imaginando essa cena. Quando Cristo voltar, eu olho assim para aquele cemitério, né? Vários túmulos. E quantas pessoas estão ali, né? Porque hoje tem jazido que chama, amor? Mãe? Né? Aquelas gavetas. E você vai colocando gente em cima de, né? Corpos em cima de corpos. E eu fico imaginando quantas pessoas vão ressurgir desse cemitério. Quantas pessoas o mar vai ter que devolver, as pessoas que morreram, por exemplo, afogadas. As pessoas que morreram queimadas, Kleber. E aí, o que acontece? Ora, a Bíblia diz que Deus é o único que tem poder de criar do nada. Afinal de contas, ele criou todas as coisas do nada. Exatamente. Então, é claro que existem pessoas que aceitaram, por exemplo, Adão, Eva, não existe mais o pó deles. Já morreram há muitos anos atrás. Mas quando Jesus voltar, dada a sua palavra de ordem, diz aqui a Bíblia, todos irão ressurgir. Amém? Amém. E se eu estiver descansando o sono da morte, eu quero nesse dia abrir os meus olhos e contemplar o meu Salvador Jesus Cristo, vindo nas nuvens dos céus me pegar. Por quê? Porque eu entreguei a minha vida em suas mãos. Deus é quem controla o meu viver em todos os aspectos. Por isso, eu não vou dizer que eu não tenho uma morte. Claro que a gente tem minha morte, né? Porque a Bíblia diz que Deus colocou no nosso coração a eternidade. E se eu puder conseguir contemplar Jesus com os meus olhos em vida, claro que eu vou querer. Porém, se não, eu tenho a esperança, logicamente, de um dia estar com Jesus no seu retorno. E então, o que acontecerá com os justos? Você que entregou a vida a Jesus, vive os planos de Deus para a sua vida, mas você não morreu. Jesus está voltando nas nuvens dos céus. O que vai acontecer com você e comigo? É o que eu quero, tá? A Bíblia responde isso pra gente, ó, no versículo seguinte. 1 Tessalonicenses, nós lemos agora o versículo 16, agora a gente vai ler o versículo 17, que diz assim, ó: depois, nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados. E a palavra arrebatados aqui nada tem que ver com algo secreto. Arrebatado é simplesmente você ser erguido da terra, certo? Quando você se levanta assim, você está sendo arrebatado do chão, tá bom? Então é essa a referência. O texto então diz assim, ó: seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Amém? Assim estaremos para sempre com o Senhor. Diz então a Bíblia que nós, os vivos, seremos transformados. Quer ver outro texto bacana, lindo, maravilhoso da palavra de Deus com respeito a isso? Primeira carta de Paulo aos Coríntios,
no capítulo 15, no versículo 51 até o versículo 54. Ele diz assim, ó: que transformação extraordinária acontecerá com os salvos vivos durante a volta de Jesus. Olha o que vai acontecer, ó. Eis que eu vos digo um mistério, diz aqui Paulo. Nem todos dormiremos. E essa expressão dormir aqui é uma referência à morte. A Bíblia tem essa, certo? Essa ideia, porque para a Bíblia a morte é apenas um sono. Nós vimos isso também sexta-feira passada, né? Olha só, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. O texto continua dizendo assim, ó: no momento, num abrir e fechar de olhos, ou seja, num piscar de olhos, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, diz assim a Bíblia, incorruptíveis. Os nossos corpos, eles serão devolvidos à nossa varonilidade. Não sei se está certo essa palavra. Está certo, professores? Nós iremos ter novamente, certo, o nosso corpo tal qual tinha, por exemplo, Adão e Eva, livre de dor. Quem tem dor nas costas aí, levanta a mão. Misericórdia. Dor no joelho. Eu. Dor na coluna, né? Também. Torcicolo. Tudo isso vai desaparecer, amém? Amém. Seremos transformados num piscar de olhos. Ó, pisquei o olho, meu olho já não é mais preto, é azul. Eu brinco lá na igreja com respeito a isso, né? Olhem para os meus olhos azuis. As doenças irão desaparecer por toda a eternidade. Sabe que quando eu estudo a Bíblia e eu vejo essas promessas de Deus, eu entendo que não vale a pena eu trocar essa eternidade, viver para sempre, num país, num mundo, na verdade, né, perfeito, ao lado de Cristo Jesus, da minha família, dos meus amigos, dos meus irmãos. Eu não posso trocar isso por 70, 80 anos dessa terra. E sabe como é que eu faço? Todos os dias eu levanto cedinho, dobro os meus joelhos ao chão, estudo a palavra de Deus, busco os conselhos de Deus em sua palavra, procuro viver. Tem, claro, né? Lógico, todos nós temos as nossas quedas. Às vezes você está bem, às vezes você está mal, mas a minha vida, ela é escondida na pessoa de Jesus, porque eu aguardo Ele voltar. Eu quero um dia estar com Ele na eternidade. Quero ter um dia o meu corpo novamente, ó, sem dor nenhuma. Vocês sabem que eu tenho 39 anos de idade, né? Alguns cabelos já foram. Tô sendo arrebatado devagarzinho, né? Os cabelos estão subindo primeiro. 2 hérnias de disco na coluna, né? Eu luto aí, às vezes quando eu magoo ali, né? Faço uma teimosia, né? Passo aí 3, 4 dias acamado, à base de injeção, sentindo dores, sem poder pegar minhas bebezinhas no colo. Isso nunca mais vai acontecer. Quando Jesus descer a essa terra para nos buscar, todos nós seremos novamente perfeitos. Nós iremos recobrar o corpo saudável, forte, bonito de Adão e Eva. Vocês sabiam quantos metros tinha mais ou menos Adão e Eva? 4 metros de altura. Eram altos, fortes, bonitos. É assim que nós seremos. Quantos acreditam? Eu acredito. Eu creio porque a palavra de Deus me diz isso. Num piscar de olhos, nós seremos transformados, é o que o texto bíblico diz. E Cléber, quando vai acontecer então a segunda ressurreição? Nós aprendemos aqui que a primeira ressurreição acontece quando? No momento da volta de Jesus. Jesus está voltando nas nuvens dos céus, milhares e milhares de anjos aqui estão acompanhando Ele e nós estamos sendo transformados aqui na terra. Se estivermos dormindo, iremos ressurgir. Mas, quando vai acontecer a segunda ressurreição? A ressurreição dos ímpios, aqueles que fecharam a porta para os convites que Deus fez por meio do Espírito Santo. O que vai acontecer? Quando vai acontecer? Bom, esse texto está no livro do Apocalipse, no capítulo 20, no versículo 5 e 6, tá? Apocalipse, capítulo 20, versículos 5 e 6. Quando vai acontecer a segunda ressurreição? A ressurreição dos
ímpios, né, do juízo, o texto diz assim, ó: os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Por que a Bíblia fala aqui de segunda morte? Ora, existe a primeira morte, que é essa primeira morte natural, que quase todos os seres humanos vão passar por ela. Ok? Essa é a primeira morte. E dessa, nós já estamos vendo aqui que nós vamos ressurgir, ímpios e justos. Mas existe uma segunda morte, que é a morte eterna. É essa morte eterna aqui que o Apocalipse está falando. Ele está dizendo que para aqueles que ressuscitaram na primeira ressurreição, a segunda morte não tem autoridade. Ou seja, você não vai morrer nunca mais. Porque a morte foi vencida no Calvário, quando Jesus ali entregou sua vida e ressuscitou por nós. Ok, meus queridos? Portanto, a segunda ressurreição ela vai acontecer 1000 anos depois da volta de Jesus. A Bíblia diz no livro de Apocalipse que haverá esse tempo de 1000 anos. Tá? Jesus volta, ressurge então os justos, os que estiverem logicamente sepultados. Nós que estamos aqui na praça, todos nós, que vamos ver Jesus voltar em vida, amém? Vamos ser transformados, vamos ser assuntos para o céu juntamente com Jesus, e lá nós habitaremos com Cristo por 1000 anos. Ali é apenas o início da eternidade, é o que diz a palavra de Deus. Apocalipse capítulo 20, ó, o texto diz assim, ó: os outros, né, não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Ok? Depois dos 1000 anos, aí acontece a segunda ressurreição. Está proferida aqui no capítulo 20, agora nos versículos 7 a 10, o texto diz assim, ó: quando, porém, se completarem os 1000 anos, o inimigo será solto da sua prisão. Aqui a Bíblia fala que Satanás vai ser preso quando Jesus voltar. Qual que é a prisão de Satanás? Veja, a Bíblia usa, principalmente o livro do Apocalipse, usa algumas figuras para poder nos ensinar as lições que ela quer nos ensinar. Não existe prisão física que prenda o inimigo, porque ele é um ser espiritual, certo? Então não existe prisão física. Ele vai estar preso como então, Cleber? Ora, nós salvos, amém? Estaremos no céu, desfrutando ali o início, digamos assim, da eternidade com Jesus. Os ímpios mortos estarão todos eles, vejam só que estado vai ficar o planeta Terra, todos eles espalhados pela terra. A Bíblia diz no livro de Jeremias, no capítulo 4, que os cadáveres vão ficar espalhados. Imaginem só vocês essa praça que hoje nós estamos aqui estudando a palavra de Deus. Pessoas e mais pessoas estendidas aqui no chão, pessoas que rejeitaram os apelos de Cristo Jesus, estarão aqui, ó, espalhados. Então como é que o inimigo vai estar preso? Ele não tem ninguém para tentar, porque a vida dele é tentar você e tentar a mim. Todos os dias ele quer derrubar a senhora, quer fazer a senhora se distanciar de Deus, quer impedir que a senhora venha aqui para a praça para estudar a palavra de Deus, certo? Todos os dias ele tenta um homem atrair a sua esposa, uma mulher atrair o seu esposo. Todos os dias o trabalho desse infeliz é nos derrubar. Como não vai ter ninguém? Porque nós estaremos na eternidade. Os ímpios que seguiram a ele estarão todos mortos. Ele vai estar preso circunstancialmente. A circunstância vai deixá-lo preso. Ele não vai ter quem tentá-lo. Por isso estará ele preso. Ok? Então a Bíblia diz que depois dos 1000 anos, olha só como o texto fala. Versículo 8 do capítulo 20 do Apocalipse. Aliás, perdão, versículo 7. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. E por que ele vai ser solto, Kleber? Porque os ímpios vão ressurgir. E aí ele vai ter agora quem tentar. Ou seja, vai ter de novo aí a oportunidade de tentar as pessoas. Sabe o que ele vai dizer? A cidade santa é nossa. Vamos lá, né? E aí olha só o que a Bíblia fala no versículo 8.
e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra. O número dessas é como a areia do mar. Ok? E marcharam só o tanto de pessoas que estarão perdidas, né? O número dessas é como a areia do mar. Muita gente que rejeitou os apelos de Deus. E aí no versículo 9 ele fala assim, ó, marcharam então pela superfície da terra, sitiaram o acampamento dos santos. No versículo 9 diz, e a cidade querida desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O inimigo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontra não só a besta, como também o falso profeta, e será atormentado de dia e de noite pelos séculos dos séculos. É o que diz o texto bíblico. O que acontecerá então com esse planeta? Com essa nossa casa, né? O que acontecerá com essa terra? O Apocalipse responde pra gente. Apocalipse capítulo 21, versículo de 1 a 4, fala assim, ó. Vi novo céu e nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Eu lembro do dia do meu casamento quando eu li esse texto. Minha esposa estava linda. Nós casamos com 21 anos de idade, nós temos a mesma idade. Casamos na igreja bonita, nossa, ali na igreja da Barra do Ceará. E eu lembro da cena, né, dela entrando na igreja com seu pai, um brutamontes, bem grandão assim. A Bíblia se vale dessa ideia para dizer que a noiva, que é a nova Jerusalém, está linda, preparada, porque o que vai acontecer quando Jesus voltar é um casamento, as bodas do Cordeiro. É Deus casando com sua igreja. Quem que é a igreja de Deus? Quem que é a igreja de Deus? É você. Diga assim, a igreja sou eu. A igreja é você. E nós então estamos nos preparando para esse lindo casamento. Então, ouvi grande voz vinda do trono dizendo, eis o tabernáculo. Essa palavra aqui quer dizer, sabe o quê? Cabana, casa, habitação. Deixa eu falar assim, ó. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Você já parou para imaginar que o nosso Deus estará habitando conosco aqui no planeta Terra, transformado? E eu quero ler para vocês agora um dos últimos textos da mensagem dessa noite e um dos textos preferidos dessa pessoa que vos fala. Alguém passar por aí? Você conhece o Kleber? Qual é o texto que ele mais gosta da Bíblia? São 2. João capítulo 14, versículos de 1 a 3. E Apocalipse capítulo 21, versículo 4. Sabe o que diz aqui? O texto diz assim, ó. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor. Alguém que já enterrou um ente querido? A senhora já enterrou um ente querido? Já? A senhora nunca mais passará por essa cena. Nunca mais nós teremos que levar ninguém dos nossos entes queridos ao cemitério. A Bíblia diz assim, ó. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Jesus vai fazer secar dos nossos olhos. Nós nunca mais iremos chorar a dor da perda de ninguém quando Jesus retornar a essa terra. E não haverá luto, nem pranto e nem dor. Porque as primeiras coisas passaram. Ei, meus amigos, Jesus venceu a morte. Eu quero dizer para vocês nessa noite de que a morte não é vitoriosa sobre aqueles que confiam plenamente em Jesus. Um dia, todas as lágrimas
elas não mais rolarão dos nossos olhos. Nós não iremos mais necessitar confortar uns aos outros, porque Cristo virá a essa terra. Sabe por quê? Não mais teremos que fazer isso, porque Jesus ressurgiu e Ele é soberano sobre todo e qualquer pecado e também sobre o nosso maior inimigo, nós seres humanos, que é a morte. Eu aguardo esse dia. O dia de Cristo Jesus é o que me faz todos os dias acordar e vir a sua palavra, estudar, estar com a minha família, trabalhar. Acreditar no retorno de Jesus é o que me faz estar com vocês todas as sextas-feiras aqui que eu posso, às vezes não consigo vir. É o que me move. Eu trabalho, eu tenho as minhas ocupações diárias, mas a minha cabeça, ela está na eternidade, porque é para lá que eu estou indo. Tem uma música da nossa igreja que diz assim, ó, com os pés na terra e os olhos no céu, aguardando o grande dia em que Jesus virá para buscar a mim, a minha família e todos aqueles que aceitaram seus apelos. Eu quero desfrutar da eternidade. Você quer desfrutar também? Amém? Louvado seja o Senhor por sua decisão. Eu quero orar por você, tá? Fecha os seus olhos. Senhor Deus, louvado e exaltado seja o teu poderoso nome por toda a eternidade. Porque a tua palavra, Senhor Deus, nos garante, ela apresenta pra gente promessas que acalmam, que consolam, que confortam e orientam o nosso coração. Deus, obrigado, porque ainda que nós, limitados somos, nós temos um Deus que é todo poderoso, que não está, Senhor Deus, limitado a nada, e és tu, Senhor, o vencedor do nosso maior inimigo. Pai, que essa verdade esteja aqui no nosso coração, e que se nós, por alguma circunstância dessa vida, ainda passarmos por isso, estejamos em ti, Senhor Deus, confortados. E quando vieres nas nuvens dos céus e proclamar, Senhor Deus, com autoridade a ordem, possamos receber, Senhor, nos braços novamente os nossos queridos. Estenda, Pai querido, as tuas bênçãos na vida dos meus amigos que aqui estão presentes. Mais uma vez também te peço, Senhor Deus, a tua bênção para aqueles que estão aqui indiretamente ouvindo essas verdades. Que o Senhor possa ser exaltado em suas vidas, que dentro em breve, quando o Senhor vir nos buscar, todos nós estejamos preparados para desfrutarmos a eternidade que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Dá-nos a tua graça, uma boa noite, Senhor Deus, e amanhã por tua misericórdia e bondade nos desperta. Que possamos reconhecer as tuas bênçãos sobre as nossas vidas, é o que nós te pedimos. Fazemos isso em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos para o Senhor, né? Queria convidar vocês agora, nós nos confraternizarmos ali, né, com a nossa deliciosa sopa. E até sexta-feira que vem, em nome de Jesus, nós estaremos com vocês para a glória de Deus, tá? Então, aí, senhoras e senhores, portanto, concluída a retórica alusiva à palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, nesta noite de sexta-feira do dia 14 de março de 2025, pelo professor Kleber, né? Agora vamos à sopa mais gostosa do planeta Terra. Tivemos a palavra de Cristo, que é o alimento espiritual. Agora vamos à material. Valeu, Jesus.